A pandemia teve um forte impacto no crescimento económico. É disso que falamos neste Café e as Contas, da série Pandemia em Números, uma parceria do Observador com a Pordata e a Fundação Francisco Manuel dos Santos. E para isso temos connosco Luís Aguiar Conraria, economista, professor da Universidade de Minho. Luís, obrigado, bem-vindo. Vamos então fazer as contas enquanto tomamos um café. Vamos lá então ver o que é que aconteceu ao crescimento económico. Eu não queria começar logo na altura da pandemia. Acho que para percebermos bem a dinâmica da economia portuguesa temos de recuar um bocadinho mais. Mas basicamente eu diria que até o ano 2000 o PIB português, o PIB real, estava a aumentar bastante. Foram 40 anos, de 1960 a 2000, extraordinários. De repente, em 2000, 2001, Portugal passou a crescer muito, muito devagarinho. Portanto, vejam como esta linha está a aumentar devagar. Com algumas flutuações, houve aqui o episódio do Portugal está de tanga de Durão Barroso, uma recessãozinha aí, claro. Uma recessãozinha. E depois, em 2008, temos a crise financeira internacional, uma queda, recuperamos, se calhar por causa das eleições, e era necessário gastar para ganhar as eleições, e aproveitando as recomendações das organizações internacionais, que também recomendavam que os Estados gastassem, como se isso fosse necessário, gastou-se mais um bocadinho, e depois vem a crise das dívidas soberanas e Portugal cai mais. E cai até mais ou menos aqui 2013. E nesta altura, em 2013, começa a crescer devagarinho, digamos que ao ritmo a que estava a crescer aqui no pós-2000, e nos últimos anos parecia estar a crescer mais depressa. Eu ainda não consigo dizer, e agora será impossível dizer, se este crescimento era o nós termos retomado a trajetória anterior do pré-2000. Dos 40 anos de grande crescimento. 40 anos. Mas nos anos 90 também não foi tão bom como nos anos anteriores. É verdade. Mas sim, eram assim, bons anos. Quem nos dera, não é? Ou se é simplesmente aquilo que nós economistas chamamos um reverter para a média, que é um crescer simplesmente mais depressa para recuperar o tempo perdido. Né? Se nós não tivéssemos tido estas recessões, se tivéssemos continuado a crescer nesta recessão, neste crescimento medíocre, estaríamos alguns aqui. Portanto, isto pode ser um mero aproximar. Convergir para essa trajetória. Para aquela trajetória medíocre. E não, mas não sabemos. E agora nunca vamos saber. Porque, entretanto, veio a pandemia e no primeiro trimestre de 2020 caímos, não sei, 3%, 4%. E depois é uma queda brutal, nunca vista, no de 16% no segundo trimestre. O que é, a seguir, é extraordinário e, de certa forma, confirma algumas das previsões dos economistas, mas só algumas, é que recuperamos muito rapidamente. No trimestre a seguir, crescemos novamente bastante. Não chegamos ao patamar pré-crise, nem nada que se pareça, e depois voltamos a crescer devagarinho. As últimas previsões para o PIB agora, do ponto de vista anual, de 2020, representam uma quebra de 8,4%. Essas são as últimas... Não deviam ser previsões, o tempo já passou, mas isto é pior do que as sondagens. Ao menos com as eleições temos o valor aqui com isto, pois é sempre estimativa. Mas neste momento as melhores estimativas apontam para uma quebra de 8,4% do PIB em 2020. De seguida, uma recuperação em 2021 de 4,8%, talvez, o que quer dizer que precisamos de mais 4% no próximo ano para voltar ao patamar que estávamos em 2019. Portanto, isto é uma recessão... Bem, é recessão técnica, não, quer dizer, a recessão podemos dizer que foi só neste trimestre, em 2020 e 2020, depois recuperamos. Mas digamos que recuperar a atividade anterior é um processo longo, não é? Depois ainda há um outro pormenor, outro problema, que é, ou que pode vir a ser grave para um país como o nosso, que já é muito endividado, que é o impacto que esta recessão teve nas contas públicas. Podemos falar um bocadinho disso então? Portanto, o déficit aumentou bastante, o ano passado, em 2020. Exatamente. Portanto, esta quebra aqui do PIB corresponde a uma subida do déficit, não é? Portanto, o ano passado foi de 5,7%. E mais despesa. E bastante mais despesa. Apesar de tudo, e este é eu nem consigo ter também uma opinião definitiva sobre se isto é bom ou se é mau, o nosso déficit não aumentou assim tanto. Portanto, o déficit do ano passado foi de 5,7%. Espera-se que, se calhar no próximo ano, em 2022, se calhar já estamos abaixo dos 3%. Ou estaremos pelo menos lá perto. Portanto, a esse nível de gestão orçamental, o trabalho é notável. O déficit que nós em 2011
ou pelo menos nesse ano chegámos a ter déficits acima de 11%. No início dos anos 90 tivemos déficits de 7 e 8%. E com uma crise, que é das maiores crises sempre, o déficit subiu para 5,7%. O que significa que algum trabalho foi feito ao longo destes anos todos. Mas significa que, se calhar, não demos o apoio à economia de que a economia necessitava. E talvez isso também explique que esta queda em 2020 tenha sido um bocadinho maior do que na média da União Europeia, porque nós, de facto, apoiámos menos, pelo menos com apoios diretos do Estado, do que a maioria dos outros países. A preocupação das contas públicas é, de facto, o arrasto do efeito do déficit para a dívida, não é? Pois, quer dizer, nós, quando discutimos o PRR, parece-nos a falar de almoços grátis. Né? Parece que vai ser um monte de despesa que podemos ter e que não vai ser orçamentada, portanto, é quase que despesa não orçamentada. Parece aquela vida para além do déficit de que falava Jorge Sampaio quando era presidente. Mas a verdade é que nós sabemos que não há almoços grátis e que em algum momento se vai pagar, e se nós estamos convencidos que, e mais uma vez, isso é uma opinião pessoal, obviamente, mas acho que quem nos ouve sabe distinguir o que é que são os factos que eu apresento, o que é que são as minhas opiniões, mas estamos à espera que os países da Europa Central nos paguem esta recessão. Acho que esperamos mal. E, portanto, isso é um custo que estará para a frente. Portanto, eu percebo aqui, é um dilema difícil, não é? Portanto, o governo tinha simultaneamente de gastar para impedir a queda da economia, ou uma queda mais profunda, ao mesmo tempo que sabia que se gastasse isso ia fazer a dívida pública aumentar para patamares ainda mais elevados. E eram mais problemas no futuro. Mas potencialmente, não é? Depois também depende da política monetária. Muito bem. Luís Aguiar Conraria, muito obrigado por este café e as contas. Desta vez olhamos, de facto, para o impacto da pandemia no crescimento económico e nas contas do Estado. Muito obrigado, foi um prazer.